Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do canal Amiguchos Crochê. Eu sou a Cris e neste passo a passo de amigurumi irei ensinar a tecer esta linda e pequena bonequinha em crochê, que poderá ser usada como um chaveiro, uma linda opção de lembrancinha de nascimento para a menina, por exemplo. Claro que você pode personalizar com as cores que desejar. Eu já tenho ela em rosa e também essa aqui em lilás, que é a que nós iremos trabalhar nesta aula. Esta foi a sugestão de uma inscrita aqui no canal, que pediu uma menininha e um menininho para lembrancinhas. Se você quiser que eu crie também um menininho, digite "quero um menininho" aqui nos comentários. Lembrando que todo o material utilizado vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vamos iniciar o corpo base da nossa bonequinha pelos pés, pelo sapatinho. Então, eu peguei aqui a cor do sapatinho e vamos iniciar então com um anel mágico, prendendo esse anel com um pontinho. E agora vamos fazer 6 pontos baixos dentro desse anel. Vamos fechar o anel. Antes de seguir para a próxima carreira, eu vou colocar aqui o meu fio para ser o marcador de início de carreira. E a segunda carreira, então, será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Aqui no primeiro ponto, vamos fazer 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, que é um aumento. E no próximo ponto, um ponto baixo. Já vai prendendo também aquele fio que ficou de sobra do anel ali atrás, juntamente com os pontos. E segue repetindo. Um aumento, 2 pontos baixos juntos. Já posso soltar o fio lá atrás. E um ponto baixo. Mais uma vez, um aumento. E um ponto baixo. Vamos encerrar, então, esta carreira com 9 pontos. Vai ajeitando assim com a mão para fazer o formato. A próxima carreira será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 9 pontos. Ponto sobre ponto. E já vai ajeitando aí a peça com as mãos para fazer o formato certinho. A carreira de número 4 vai ser um pouquinho diferente. Aqui a gente vai fazer o formato do pezinho. Vamos iniciar com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. E agora nós vamos fazer uma diminuição tripla. Nós vamos pegar 3 alças dos 3 pontos seguintes, somente as alças da frente dos pontos. Ó, peguei a primeira alcinha, a alça da frente do ponto, agora peguei a segunda alça e a terceira alça, de 3 pontos. E agora nós vamos laçar o fio e passar esse fio por dentro de todas as alcinhas. Então, aqui a gente teve uma diminuição tripla, porque foi pego 3 pontos, reduzindo para um só. E agora vamos seguir com mais 3 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos, finalizando então essa carreira com 7 pontos. Aqui eu não vou finalizar este ponto com esta cor, nós já vamos fazer a troca de cor para a cor que você vai utilizar aí para a pele da boneca, cor de pele. Aí você escolhe a cor da pele que você desejar. Aqui eu vou estar usando essa daqui, está a cor certinha ali na descrição do vídeo, e nós vamos já fechar aqui esse ponto, encerrar esse ponto com a cor nova. Laço o fio e finalizo o ponto. Agora é só dar um nó aqui atrás. E aí nós podemos cortar o fio da cor lilás. Pronto. E aqui, então, a gente fez a nossa troca de cor. E agora nós vamos só esconder esses fios aqui para não ficar atrapalhando. Vou colocar ali dentro do pezinho. Vamos seguir agora com a carreira de número 5, onde vamos trabalhar somente as alças de trás de cada um dos pontos.
Pega somente a alcinha de trás do ponto e faz o ponto baixo. E toda esta carreira será de ponto sobre ponto, sempre pegando a alcinha de trás do ponto. Vamos fazer, então, um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 7 pontos. Sempre pegando a alcinha de trás de cada um dos pontos, até chegar no final da carreira. E aqui, então, a gente iniciou a perna. Prontinho. A nossa próxima carreira agora vai voltar ao normal. Vamos pegar normalmente os pontos. Antes, nós vamos preencher aqui o pezinho, fazendo o formato dele com o enchimento. Tirei ali o marcador para facilitar. Vamos colocar o enchimento, que é bem pouco mesmo, porque o pezinho é bem pequeno, né? Então, vamos preencher ele. Vou usar aqui a tesoura mesmo, porque a abertura é bem pequena. Conforme vai preenchendo, já vai moldando, né, o pezinho para fazer o formato certinho. A parte aquela da diminuição tripla fica para frente. Agora, as carreiras de número 6 e 7 serão de ponto sobre ponto, pegando o ponto inteiro. Então, serão 2 carreiras de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto, totalizando 7 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Cheguei aqui no final, então, da carreira de número 7, e agora nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio, deixando ele um pouco longo para costurar depois só a parte ali interna, entre as pernas, que vai ficar ali um espacinho. Mas todo o corpinho será sem costuras, só vamos fazer alguns pontinhos ali no meio depois entre as pernas. Vamos colocar aqui, então, o enchimento, preenchendo a perninha. E aqui já temos então a primeira perninha prontinha, agora é só voltar o vídeo e fazer a outra perna igual, sem cortar o fio. Cheguei aqui ao final da segunda perninha, vou só pegar aqui a outra agora, para a gente verificar se a posição ficou ok, tá? Eu já fiz aqui o ponto baixíssimo para encerrar a segunda perna, mas nós precisamos verificar se com os pezinhos para frente das duas perninhas, se vai ficar certinho aqui entre as pernas. No meu caso aqui não ficou, então eu vou fazer aqui um ou dois pontinhos até chegar na posição certinha. Fiz um, e agora o segundo ponto vai ser um baixíssimo. E aqui sim, agora vai ficar bem centralizado ali nas perninhas, e aí podemos então juntar as duas pernas. Para unir essas perninhas, além da posição, né, que a gente tem que cuidar da primeira perna aqui em relação à segunda, temos que pegar as duas na mesma posição. Aqui vai ficar uns 3 pontinhos ali antes do final da primeira perna. Vou laçar o fio aqui e já vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. E aqui, então, demos início à carreira de número 8. Vou fazer, então, o aumento e depois 2 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo e 2 pontos baixos. Já vai prendendo o fio ali, só agora no primeiro pontinho. Quando chegar nele ali, a gente prende o fio no primeiro ponto. Eu vou pegar aqui bem baixo do baixíssimo, ó, no ponto de baixo, para ficar mais apertadinho aqui o fio. E agora vamos fazer então um aumento novamente. Já posso soltar ali o meu fio, porque eu vou usar ele depois para costurar ali a união das pernas por dentro. E aqui eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3, até chegar no final aqui da primeira perna.
E agora a gente vai repetir a mesma coisa na segunda perna. Vamos pegar ali o primeiro ponto, vamos fazer um aumento nele. Cuida aqui para pegar o ponto certinho, tá? Não vai pegar ali onde está saindo o último ponto. Vamos pegar bem certinho aqui no primeiro ponto. Vamos fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos, neste mesmo ponto. Agora, nós vamos seguir com 2 pontos baixos, um para cada ponto, um ponto baixo e 2 pontos baixos. Vamos fazer novamente aqui um aumento, 2 pontos baixos juntos. E agora seguir com 3 pontos baixos, um para cada ponto, até ali o final da perninha. 1, 2 e 3. Finalizamos então aqui, neste último ponto, a carreira com 18 pontos. Ficou aqui bem certinho no meio, né? E a partir daqui, vai iniciar o corpo. Antes, nós vamos costurar a abertura que ficou ali bem no meio entre as pernas. Se a gente olhar ali por baixo das perninhas, vai ter um furinho. Então, só para fechar esse furo, eu vou usar aqui a agulha e vou dar aqui uns 2 pontinhos para prender, ó. Bem aqui no meio, ó, ficou esse furinho. É a única costura que nós vamos fazer aqui no corpinho até a cabeça, porque ele vai ser todo inteiro. Então, aqui a gente vai só puxar, eu vou inserir a agulha aqui por trás dos pontinhos só para chegar até a posição ali do meio, certo? E agora aqui eu vou dar 2 pontinhos ali, prendendo os fios para fechar este furo. De forma bem simples, ó. Pega aqui os pontos de uma perna e junta com a da outra perna. Só tá mais apertadinho ali, porque é bem no meio dos pontos que eu estou pegando. Mas é só unir ali, aquela abertura vai se fechar. Então, aqui fiz um ponto, vou fazer só mais um pontinho. E aí já é suficiente. E aqui, a gente já pode finalizar com um nó. Ó, ficou bem fechadinho já ali, só puxar bem. E já fechou ali o suficiente. Então, vamos pegar aqui um pontinho aqui do lado e vou passar aqui o fio por cima da agulha para dar um nó. Vou dar um segundo nozinho aqui só para garantir. E pronto, podemos cortar agora o fio e seguir então com o corpinho. Aqui está as perninhas unidas já. A partir daqui vai iniciar então a nossa nova carreira. Vou colocar aqui o meu marcador. E a carreira de número 9 será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Só cuidar para pegar bem certinho ali no primeiro ponto. E aí é só seguir fazendo um aumento, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. E agora, 2 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo. E 2 pontos baixos. E segue repetindo. Um aumento e 2 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Prontinho, fiz aqui toda a carreira. E aqui temos, então, o início do corpinho. E aqui também nós vamos fazer a troca de cor para a cor do vestido. Então, nós vamos finalizar aqui esta carreira simulando um ponto. Vamos só cortar o fio aqui, deixando ele um pouquinho longo. Vou puxar aqui o fio, tirar o marcador para facilitar. E aqui nós vamos simular um ponto para ficar bem mais discreto aqui
separação entre as cores. Então, eu vou pular o primeiro ponto, vou pegar ali a partir do segundo ponto de trás para frente, laço o fio, levando ele lá para trás. E agora eu passo ele aqui, ó, por cima do ponto, certo? Até ali onde está saindo, ó, o fio. Vou inserir a minha agulha na alcinha de trás desse ponto, por trás, né, de trás para frente, laço o fio novamente e puxo ele. E agora é só puxar bem esse fio até fechar bem aqui os pontos, e assim ele fica um fechamento mais discreto aqui para a troca de cor. Agora nós podemos alterar então a cor a partir daqui. Voltamos então com a cor lilás. E aqui nós vamos cuidar, ó, o fio está aqui mais pro ladinho, perto aqui mais próximo da perna, né, mais em cima da perna. Eu vou pegar aqui bem no meio, para ficar essa troca de cor bem centralizada. Prende aqui o fio com um pontinho. E agora nós vamos seguir fazendo a próxima carreira de número 10, de uma diminuição e 2 pontos baixos. Eu vou pegar no mesmo ponto que eu fiz o ponto ali só para prender o fio, pois ele eu não vou contar na carreira. E aqui vai ser o meu primeiro ponto da carreira. Então, eu fiz aqui uma diminuição. Posso colocar aqui o meu marcador, porque este será o primeiro ponto da carreira. O ponto que a gente fez só para prender o fio não é contado nesta carreira, certo? Foi só para prender o fio mesmo. Então, eu fiz aqui uma diminuição e agora eu sigo com 2 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo e 2 pontos baixos. E vamos seguir repetindo uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Então, é só seguir repetindo até o final. Cheguei aqui no final, antes de finalizar toda a carreira, só vou mostrar para vocês aqui que a gente deve prender esse fio ali junto com os pontos. Então, eu fiz aqui a última diminuição e agora eu vou pegar aqui os próximos 2 pontos baixos, prendendo já o fio. Que aí já fica bem arrematado. Certo? Ó, já fica bem preso ali o fio. E aqui, então, ficou certinho. A carreira de número 11, nós vamos trabalhar somente com as alças de trás dos pontos. Então, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, pula aquele ponto inicial que foi só para prender o fio. Vamos pegar aqui no primeiro ponto, né? Depois do nosso marcador. E vamos fazer aqui um ponto baixo para cada ponto. Eu vou até prender ali o fio ainda nos primeiros pontos, aquele fio que ficou de sobra, e depois eu posso cortar ele. Então, é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira. Puxei bem ali o fio, eu já posso cortar ele aqui, para não atrapalhar mais. E agora é só seguir fazendo toda a carreira de ponto sobre ponto. Vamos finalizar ela com 18 pontos. Cheguei aqui no fim da carreira, ficou assim, ó, com essas alcinhas aparentes, que depois nós vamos fazer a saia do vestido. E agora as carreiras de número 12 e 13 serão também de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 18 pontos para cada uma delas. Eu vou fazendo aqui estas carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 13 e agora vamos fazer uma pausa para a colocação do enchimento, aqui nesta parte das pernas. Vamos preencher cada uma delas e aí depois é só seguir preenchendo o corpinho. Já vamos ajeitando ali, moldando a peça, né? Coloca primeiro em uma, preenche bem e depois passamos para a outra perninha. E tente preenchê-las igualmente, para que não fique uma perna maior que a outra. Vamos então dar sequência às carreiras. A de número 14 será de uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e um ponto baixo,
finalizando esta carreira com 12 pontos. Vamos fazer mais uma pausa agora para a colocação do enchimento nesta parte do corpinho. Vamos preencher bem. E a carreira de número 15 agora será somente de diminuições. Serão 6 diminuições no total, restando apenas 6 pontos. Então, é só seguir fazendo diminuições, né? Pegando as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes e arrematando com pontos baixos, até o final da carreira. E aqui nós estamos chegando no final do corpinho. E aí, nós já vamos seguir com a parte da cabeça. Pronto, aqui neste último ponto, eu vou finalizar ele normalmente. Agora, nós vamos cortar o fio, que a partir daqui nós vamos trabalhar nas alcinhas de trás ali dos pontos, já com a cor nova, que é a cor do corpinho. Então, vamos cortar aqui o fio, não precisa ser muito longo, puxa ele. Eu não finalizei com ponto baixíssimo, eu finalizei normalmente com ponto baixo. Vou colocar aqui mais um pouquinho de enchimento, para que o corpinho fique bem preenchido. E agora eu vou puxar esse fio aqui, por entre aqui o ponto seguinte, ó. Insiro a agulha de trás para frente e puxo este fio, para que ele fique na parte interna. E agora nós vamos trabalhar somente as alcinhas de trás dos pontos. Com a cor do corpinho, vamos iniciar então a parte da cabeça. Vamos pegar aqui no último pontinho e vamos prender aqui o fio com um ponto. Este ponto a gente não vai contar como sendo um ponto da carreira, foi só para prender o ponto mesmo. E agora nós vamos seguir com um aumento para cada ponto. Nós vamos fazer 2 pontos baixos aqui neste mesmo ponto que a gente fez aqui para prender o fio. Então, aquele primeiro pontinho ali a gente não conta, e agora a gente faz 2 pontos baixos juntos com ele, para que seja aqui o nosso primeiro aumento. Pronto. Então, aqui teremos, na verdade, 3 pontos, mas o primeiro a gente não conta. Então, eu peguei o primeiro ponto do aumento, que foi ali ao lado, né, do ponto que a gente fez só para prender o fio. Aqui, ó. E aí, a partir daqui, iniciou a nossa carreira. E toda esta carreira será de aumentos. Serão, então, 2 pontos baixos para cada ponto, sempre pegando na alcinha de trás dos pontos, até chegar no final da carreira. Nós tínhamos aqui apenas 6 pontos, né, na carreira anterior. Então, como vamos fazer um aumento para cada ponto, vamos finalizar esta carreira com 12 pontos. Estes fios aqui a gente já pode até colocar ali na parte interna do corpinho, para não ficar atrapalhando. Eu vou cortar aqui um pedaço. E agora sim, vamos esconder ali dentro do corpinho, para ele não ficar atrapalhando aqui na hora de fazer os pontos. E agora é só seguir, então, fazendo os aumentos até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, então temos 12 pontos, né? Vamos seguir agora para a próxima carreira, que também será de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto. Vamos pular aquele primeiro ponto inicial que foi só para prender o fio, né? Ele a gente não conta. Então, vamos pegar aqui no primeiro ponto do aumento da carreira anterior e fazer 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. E assim nós vamos seguir, repetindo até o final da carreira. 2 pontos baixos para cada ponto. Então, nós tínhamos 12 pontos, vamos finalizar esta carreira com 24 pontos. Finalizei aqui a carreira de número 17.
E agora a carreira de número 18 será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Finalizei aqui então a carreira de número 18 e já temos a base da cabecinha. Agora precisamos só subir as carreiras, né, para formar a cabeça. Então as carreiras de número 19 até a número 24 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui e retorno quando eu estiver finalizando a carreira de número 24. Finalizei aqui então a carreira de número 24 e a cabecinha está ganhando forma. Agora, a próxima carreira de número 25, nós vamos iniciar as diminuições. Então, será uma carreira de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. E já podemos fazer uma pausa agora para a colocação dos olhinhos. Vamos colocar os olhos, então, com travas. Você pode contar a partir da carreira de número 16, que é esta aqui, que inicia a cabeça, ó. Daí fica mais fácil. E nós vamos contar até a carreira de número 22, e entre a carreira de número 22 e 23, nós vamos abrir aqui o espaço para a colocação do olhinho. Cuidar para que um alinhamento esteja certinho lá com a perninha, ó, que assim ele fica com os olhos bem para frente da cabeça, para não ficar torto, certo? Então, é mais fácil contar a partir do início da cabeça do que contar lá do início do pé. Eu acho mais fácil. Então, aqui nós já vamos inserir o primeiro olho. Aqui eu tenho os olhos de 5 milímetros, são olhos bem pequenos, e eles possuem as travas de segurança, que estão aqui. Certo? Vou colocar então o primeiro olho. E aí nós vamos ter que contar aqui uns 3 pontos a partir do olhinho para a colocação do segundo olho. Tem que ter 3 pontos de distância entre eles. Vamos ver se aqui vai dar. Esse olho é tão pequeno que eu acho que talvez eu tenha que voltar ali um pontinho para o lado. Normalmente eu acrescento um ponto a mais, né? Aqui eu contei 4 pontos por causa da borda do olhinho. Vou colocar primeiro para ver como vai ficar. Ó, mas aqui então ficaram 4 pontos entre eles. Eu quero que fiquem apenas 3 pontos de distância entre eles, para não ficarem tão distantes. Então eu vou tirar aqui esse segundo olho e vou voltar aqui um pontinho para o lado. Porque ele mal tem borda, né? Esse olho é bem pequeno. Se é um olhinho maior, daí ele tem uma bordinha que dá um ponto, mais ou menos. Vou colocar ele então aqui, mais para direita, né? Um pontinho para direita. E agora sim, ó, temos 1, 2 e 3 pontos entre os olhos. E os dois estão alinhados lá com a perninha, então vai ficar bem para frente aqui da cabecinha, tá bem alinhadinho. E agora é só colocar as travas. Já coloquei as minhas travas, então vamos seguir para a próxima carreira de número 26, que será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Vamos fazer uma pausa novamente, agora para a colocação do enchimento, colocando primeiro aqui nesta parte do pescoço, até que ele fique bem firme, e depois a gente segue preenchendo a cabecinha. Conforme a gente for fechando ela, a gente vai preenchendo mais e mais. Então, primeiro vamos usar aqui o nosso enchedor para colocar o enchimento na parte do pescoço, compactando bem ele aqui nessa parte. E depois é só seguir preenchendo. E já vai moldando a cabecinha, né?
Agora, a carreira de número 27 será de uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Mais uma pausa para a colocação do enchimento, moldando bem essa cabecinha e preenchendo ela bem, né? Até que ela fique firme. E aqui voltamos então para a carreira de número 28, que será somente de diminuições. Serão 6 diminuições no total e restarão apenas 6 pontos no final da carreira. Então é só seguir fazendo diminuições por toda a carreira. Um recadinho especial para você. Se você ainda não é membro do canal, eu te convido a clicar no botão Seja Membro e participar escolhendo entre os níveis de apoiador e do Clube Amiguchos. Apoie com uma pequena quantia ou tenha acesso às aulas exclusivas se tornando membro do Clube Amiguchos. Assim você me ajuda a continuar produzindo aulas para o canal. Finalizei então a carreira de diminuições e agora vamos deixar um fio longo o suficiente para o arremate final e vamos cortar esse fio. Puxa aqui o fio e já podemos tirar o marcador. E agora vamos preencher aqui o restante da cabecinha, aqui bem nessa parte de cima. Preenche bem, né, até que ela fique bem redondinha e firme. E aí nós podemos fechar então essa cabeça. Vou colocar mais um pouquinho aqui de enchimento. Prontinho, cabeça preenchida, vamos então ao arremate final. Com a agulha então de tapeceiro ou para bonecas, vamos pegar aqui somente as alcinhas da frente de cada um dos 6 pontos que restaram e vamos passar o fio, sempre pegando somente a alcinha da frente dos pontos. E dessa forma vai se formar aqui um anel mágico invertido, para depois a gente fechar ele e finalizar a cabeça. Vou pegar aqui meu último ponto e agora é só puxar bem esse fio até fechar esse anel que se formou. Vamos pegar um pontinho aqui bem ao lado, vamos passar o fio por cima da agulha para dar um nó. E agora nós vamos inserir a agulha bem no centro desse anel que se formou, atravessando aqui por dentro da cabecinha. E vamos dar aqui um nozinho de segurança. Vou pegar um pontinho qualquer aqui, né? Para dar esse nozinho. E agora é só esconder o nó, puxando bem o fio. E é só cortar. Puxa ali a pontinha do fio com a agulha. E aqui está, então, prontinho o nosso corpo base, já com a cabecinha pronta. Mas ainda está faltando o detalhe do vestido. Nós temos ainda que tecer a parte da saia do vestido aqui embaixo, nessas alcinhas que ficaram dos pontos. E agora, então, para o vestido, nós vamos virar a bonequinha de cabeça para baixo, porque nós vamos usar esses pontinhos aqui, ó, que ficaram, essas alcinhas que ficaram aqui, e vamos tecer a saia a partir delas. Então, vamos pegar o mesmo fio, né, da cor lilás. Claro, se você quiser fazer um vestido bicolor com uma outra cor, pode colocar aqui também, não tem problema. Vai ficar ainda mais personalizado. Então, eu vou pegar essa alcinha aqui, ó, que fica mais em cima, a última alcinha ali da parte de cima. E vou laçar o fio e prender esse fio com um pontinho. Este ponto aqui é só para prender o fio, a gente não vai contar ele. Nós vamos iniciar, então, as carreiras agora com um ponto alto falso. Vou pegar essa alcinha ali de baixo agora, para fazer esse primeiro ponto falso, certo? Então, eu vou inserir a minha agulha ali na alcinha mais embaixo. Vou deixar já esse fio ali preso junto com os pontos. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou pegar nessa alcinha lateral esquerda aqui do ponto, ó. Vou laçar o meu fio novamente.
E agora eu tenho 2 alcinhas, eu arremato novamente como se fosse o ponto baixo. Praticamente é um ponto baixo em cima do outro. Este aqui, então, é o nosso ponto alto falso. E agora eu vou seguir fazendo pontos normais, né? Pontos altos de verdade. Aqui, junto com esse mesmo ponto falso, eu vou fazer o primeiro ponto alto, porque esta carreira será de um aumento e 2 pontos altos. Então, eu fiz aqui aquele pontinho que a gente não vai contar, fiz então aqui o ponto alto falso e junto com ele um ponto alto que formou o meu aumento, o primeiro aumento da carreira. E agora, no ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto, sozinho. No próximo ponto, mais um ponto alto. Certo? E agora nós vamos repetir até o final da carreira. Um aumento de pontos altos e 2 pontos altos separados, um para cada ponto. Então, aqui é o meu aumento, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. E agora, 2 pontos altos, um para cada ponto. Já podemos cortar esse fio aqui, porque ele está bem arrematado. Vamos seguir, então, com um ponto alto. E no ponto seguinte, o segundo ponto alto. E é só seguir repetindo um aumento e 2 pontos altos até o final da carreira, finalizando ela com 24 pontos. Eu vou fazendo aqui toda essa carreira e quando chegar no final eu retorno. Cheguei aqui no final da carreira, vou fazer os meus 2 últimos pontos. Então, eu tinha feito ali um aumento, agora fiz um ponto alto, e o último ponto alto que eu quero mostrar para vocês é junto com aquele ponto que a gente fez só para prender o fio, lembra? Que a gente fez ali bem na parte de cima, né, no último pontinho. Então, o último ponto alto a gente vai fazer ali junto com ele. E agora nós vamos já pular ali aquele primeiro pontinho, pegar bem em cima aqui do ponto falso, daquele ponto alto falso, vamos laçar o fio e já seguir com o ponto alto falso. Arremato como se fosse um ponto baixo, pego a alcinha lateral do ponto, laço o fio e arremato novamente. E agora, junto com este mesmo ponto, eu vou fazer um ponto alto para formar aqui o meu primeiro aumento. Então, fiz o aumento e agora eu sigo com 3 pontos altos, um para cada ponto. Um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. E aí é só seguir repetindo um aumento e 3 pontos altos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Cheguei aqui no final da segunda carreira e agora nós vamos finalizar ela com um ponto baixíssimo bem aqui em cima do ponto falso, certo? E vou pegar aqui no mesmo pontinho e iniciar aqui a terceira carreira, que será de pontos baixos. Vou fazer então um ponto baixo aqui junto no mesmo ponto. Pronto. E agora é só seguir então fazendo um ponto baixo para cada ponto. Mas antes eu só vou colocar aqui o meu marcador neste primeiro ponto baixo, que é a partir daqui que vai iniciar a minha carreira. E agora é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto por toda a carreira. Então, será uma carreira de ponto sobre ponto. Vamos fazendo um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Cheguei aqui ao fim da carreira. Já podemos cortar aqui o fio, nós vamos finalizar esta carreira com arremate que simula um ponto. Então, eu só vou puxar aqui o meu fio, tirar ali o marcador. Vamos pular aquele pontinho que a gente fez ali inicial, que a gente não conta no ponto, né? Então, eu vou pular ele e vou pegar ali no ponto seguinte, de trás para frente, vou laçar o meu fio, levando o fio lá para trás. Puxa ali o fio, agora puxa ele por cima do ponto e pega ali no último ponto onde está saindo o fio e vou inserir a minha agulha aqui de trás para frente também, somente na alcinha de cima, ali na alcinha de trás. Vou laçar o fio
e puxar esse fio. E agora é só puxar, apertando bem ali o ponto, para simular, então, o pontinho, né? E não ficar um degrau tão grande. Agora, vamos só arrematar, então, esse ponto aqui, né? Finalizar ele. Vou dar aqui um nó aqui atrás. E vou esconder esse fio por trás dos pontos. Vamos inserir a agulha aqui na parte de trás dos pontos, pegando só as alcinhas aqui de trás, para passar ali o fio, para que fique bem escondidinho. Aqui os pontos estão bem apertados. Eu vou virar, que eu acho que fica mais fácil. Vou pegar aqui, ó. E aí, a gente passa, então, o fio por trás ali dos pontos, das alcinhas dos pontos. E aí, é só puxar a agulha para passar o fio por trás e já podemos cortar. Prontinho. Então, aqui essa parte da saia está pronta. E aqui está, então, a nossa bonequinha. Agora, já podemos seguir para as outras partes. Vamos tecer, então, os braços agora, iniciando com a cor do corpinho. Vou iniciar aqui com um anel mágico, prendendo esse anel com pontinho, e agora 6 pontos baixos dentro desse anel. As carreiras de número 2, 3 e 4 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 6 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui estas carreiras e já retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final da quarta carreira e este último ponto nós vamos finalizar já com a cor lilás, ou com a cor que você estiver utilizando aí para o vestido. Vamos alterar então a cor aqui, finalizando este último ponto já com esta cor, e vamos amarrar aqui atrás, dar um nozinho, para já fazer essa troca de cor a partir daqui. E agora a carreira de número 5 será apenas de pontos baixíssimos. Vamos fazer 6 pontos baixíssimos no total, pegando o ponto inteiro, né? Aqui, ponto inteiro. E vamos fazer, então, um ponto baixíssimo para cada ponto. Cuidar para não apertar muito esse ponto baixíssimo, para não deformar aqui essa parte da peça, tá? Então, deixa ele mais frouxinho. Na hora que puxa aqui o ponto, ó, deixa bem soltinho, não precisa apertar o ponto. Então, vamos fazer 6 pontos baixíssimos no total, um para cada ponto. Pronto. Então, aqui temos um ponto baixíssimo para cada ponto. E agora, nós vamos na carreira de número 6, trabalhar somente nas alças de cima aqui desse ponto baixíssimo. A gente pega sempre essa alcinha de cima, laça o fio lá atrás, e vou fazer aqui no primeiro ponto, um ponto baixíssimo. E junto com ele, o meu primeiro ponto baixo da carreira. Esse ponto baixíssimo foi só para dar aqui a finalização ali dos pontos. E agora, a partir daqui, eu vou fazer um ponto baixo junto no mesmo ponto, que será, então, o meu primeiro ponto da carreira. E aí, é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, sempre pegando a alcinha de cima ali do ponto baixíssimo da carreira anterior, até chegar no final da carreira, completando os 6 pontos. A próxima carreira, de número 7, será de ponto sobre ponto. E agora, a gente vai pegar o ponto normalmente, né? Passando aqui a agulha por entre os pontos, não somente numa alça, todo ele. E vamos seguir, então, fazendo um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando os 6 pontos. Cheguei aqui no final da carreira, vamos tirar já o marcador. E aqui nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo,
e deixar um fio longo para a costura depois. Corta o fio, puxa aqui o fio e aperta bem esse pontinho aqui do ponto baixíssimo, para dar o nozinho. E agora é só voltar o vídeo aqui no início do braço e fazer o outro exatamente igual. Aqui estão os 2 bracinhos prontinhos e já podemos costurar no corpinho. Vamos posicionar o bracinho aqui na lateral do corpinho. Primeiro a gente vai achatar aqui essa parte de cima, ó, porque nós vamos costurar prendendo os pontos da frente e os de trás juntos ali, para já ir fechando o bracinho, certo? Então, cuida aqui, ó, essa partezinha ali onde a gente fez a troca de cor, para ficar ali para a parte de baixo, para não ficar aparecendo muito, né? Então, aqui a gente esconde ali aquela partezinha que poderia ter uma diferença na troca de cor. E aqui é só pegar o ponto aqui do corpinho, eu peguei aqui a segunda carreira, ó, abaixo da cabeça. E aqui no bracinho nós vamos inserir a agulha nos pontos da frente e os de trás ali juntos, ó. A gente pega os 2 pontos, a frente e o ponto de trás, para já ir fechando aqui essa parte do bracinho, porque ele é bem pequeno também, né? Então, fica mais fácil já ir fechando diretamente aqui na costura. E aí é só seguir a costura em linha reta mesmo. Pega os pontos ali por entre os pontos do corpinho e passa novamente aqui, pegando os pontos da frente e os de trás juntos do bracinho. E aí é só cuidar ali o alinhamento mesmo, para que ele fique bem na lateral do corpinho aqui. Não muito para trás, nem muito para frente, tem que ficar bem na lateral do corpo. Já estamos chegando aqui ao final da costura. Aqui, este último vai ficar um pontinho só mesmo, ó. E aí, a gente puxa bem o fio agora, apertando bem ali o bracinho, né? E vamos dar um nó agora. Só prender aqui primeiro. E agora sim, eu vou dar um nozinho aqui, bem no cantinho do braço aqui, da costura dele. Pronto. E está bem preso, então, bem alinhadinho. Então, já podemos encerrar aqui a costura. Vou inserir a minha agulha aqui atravessando por dentro do corpinho. Puxa bem esse fio. E aqui eu vou dar um nozinho de segurança para finalizar. E agora sim, vamos esconder ali o nó, puxar bem o fio e cortar então o fio. E aqui está então. Agora é só fazer o mesmo do outro lado, cuidando aqui, ó, essa parte da troca de cor para deixar para baixo e fazendo a costura da mesma forma, cuidando para ficar bem alinhadinho aqui na lateral do corpo, certo? Bracinhos costurados, está ficando bem fofinha a nossa bonequinha, não é mesmo? Vamos para o cabelo. Agora, com o fio para a cor dos cabelos, vamos iniciar também com um anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Primeiro eu prendi com um pontinho e agora eu vou fazer 6 pontos baixos dentro desse anel. A segunda carreira será somente de aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. E já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás, juntamente com os pontos. Somente nos primeiros pontos. Já pode soltar e é só seguir fazendo os aumentos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo. Um aumento, um ponto baixo.
e segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 5 será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. E aqui já temos o tamanho base para a cabeça. Então, nós vamos só colocar aqui para verificar, ó. Já temos o tamanho que dá certinho aqui para a cabeça, então nós precisamos agora fazer o formato dela, para dar certinho aqui os cabelos no formato da cabecinha, certo? Então, as próximas carreiras serão de ponto sobre ponto. Carreiras de número 6 até a número 10 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 30 pontos para cada uma delas. E aí você vai testando na cabecinha se vai precisar mais ou menos carreiras, certo? Eu já retorno. Finalizei aqui a carreira de número 10 e tá nesse formato. Vamos agora verificar na cabecinha se já está num tamanho certinho. Nós vamos posicionar na cabeça desta forma, ó, de trás para frente, não aqui de cima para baixo, porque senão vai tapar o rostinho, né? Aqui de trás para frente, a gente vai empurrando a cabecinha, ó, até envolver toda ela com o cabelo. Aqui na parte de trás, ela deve ficar bem posicionada aqui, bem embaixo, e aqui em cima tem que sobrar um espacinho, porque nós vamos fazer a franjinha dela agora. Para fazer essa franjinha, nós vamos iniciar aqui com um ponto baixíssimo. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, no ponto seguinte, 2 meio pontos altos, juntos no mesmo ponto. Aqui fiz um meio ponto alto e o segundo meio ponto alto. Nos próximos 4 pontos, vamos fazer um ponto alto para cada ponto. Então, aqui, um ponto alto, 2 pontos altos. No ponto seguinte, o terceiro ponto alto. E no próximo ponto, o quarto e último ponto alto. Ó, aqui nós temos 4 pontos altos, então. No próximo ponto, vamos fazer 2 meio pontos altos juntos no mesmo ponto. Certo? E agora, no ponto seguinte, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Prontinho. Puxo o fio. E aqui está, então, a parte da franjinha. Já posso tirar aqui esse marcador. Vamos testar, então, na cabecinha. Esta parte aqui fica bem aqui em cima dos olhos, acima dos olhos, né? Tem que ficar ainda um espacinho para colocar a sobrancelha depois. Dá uma puxadinha, ó. Um espacinho aqui de umas 2 carreiras. 2 a 3. Certo? Aqui embaixo, bem ali, ó, preenchido. E aqui está, então, o cabelinho para mim ficou perfeitinho. Esta é a medida certinha. Fica bem aqui, ó, posicionada os olhos bem centralizados ali na franja. E vamos deixar aqui um fio longo para a costura. Nós vamos costurar esse cabelo na cabeça. Poderia colocar cola? Poderia, mas aí nós vamos ter o problema depois de colocar as chiquinhas e também o chaveiro em cima, porque vai estar com cola, e aí fica mais difícil. Se for colar, não pode colar aqui nessas partes onde a gente vai fazer a chiquinha e também depois ali a parte do chaveiro para costurar em cima. Eu não aconselho, então eu prefiro fazer com a costura. Aqui nós vamos deixar, ó, 3 carreiras mais ou menos ali acima dos olhos.
E aí, nós vamos iniciar aqui a nossa costura inserindo a agulha, ó, sempre nessa carreira aqui, que é a última carreira de pontos baixos. E aí, nós vamos conseguir fazer todo o contorno da cabeça. Inserir a agulha, sair mais ali à frente, alguns pontos na frente, volto um pontinho para trás, ó, insiro a minha agulha e saio mais lá na frente. Não precisa fazer ponto por ponto, porque senão vai demorar muito e também vai ficar muito marcado. Aqui já está bom, ó, aqui eu deixei uns 3, 4 pontos de distância de onde eu tinha saído com a agulha e está ótimo. Vou pegar agora o ponto anterior, ó, insiro a minha agulha e saio lá mais à frente. E agora nós vamos seguir aqui, pegando mais embaixo para contornar aqui nesta última carreira de pontos baixos. Vou pegar e inserir a minha agulha aqui, um ponto ali atrás, saindo com a minha agulha bem rente aqui, ó, essa parte aqui do cabelo. E agora é só seguir costurando por toda a volta da cabeça, até chegar lá onde a gente iniciou com a costura. Já estou chegando aqui no final da minha costura. Vou inserir a minha agulha saindo lá onde a gente iniciou, mais ou menos. E aí já podemos encerrar. Importante também não apertar demais essa costura, né? Porque senão vai marcar aqui a cabecinha. Assim ela não fica uma costura invisível, nem dá pra ver que foi costurado. E agora eu dei o meu nozinho aqui e vou passar aqui o meu fio por dentro da cabeça para finalizar. Podemos cortar aqui então o fio. Esta parte aqui do cabelo, então, está ok. E agora já podemos seguir com os bordados do rostinho. Para bordar o rosto, vamos primeiro iniciar com o nariz, com o mesmo fio da cor da pele da boneca. Vamos fazer aqui o nariz, ó, bem aqui nessa linha abaixo dos olhos. E aí só temos que cuidar para deixar a mesma distância de cada lado aqui do nariz, né? A distância dos olhos. Então vai dar aqui, ó, bem certinho, 2 pontinhos ali no meio e daí sobra um para cada lado ali, para ficar para cada lado do nariz, de distância do olho. Então, vou inserir a minha agulha saindo ali. Vou passar o meu fio agora por cima de 2 pontinhos. Prende o fio lá atrás, né, para não soltar. Vou passar aqui o meu fio pulando 2 pontinhos para o lado. E vou passar algumas vezes esse fio aqui, bordando o narizinho. Quantas vezes forem necessárias para deixar o narizinho bem bonitinho. Vai cuidando para o fio não embolar, né? Aqui mais uma vez. E agora vou passar mais uma vez aqui, eu acho que já está bom. Vou inserir aqui. E agora só passar aqui por cima novamente. E aí eu vou inserir a agulha saindo lá onde a gente iniciou. Sempre cuidando do alinhamento ali para ver se tá ficando bem bonitinho, né? E agora eu vou sair lá onde a gente iniciou com o fio. Ajusta aí com a ponta da agulha. E aqui o narizinho está prontinho. Agora é só dar um nó aqui e cortar esse fio.
Vamos esconder o nozinho agora com a ponta da agulha, puxa lá os fios e pronto. Aqui está o narizinho prontinho. Agora com um fio da cor rosa, que eu tô usando um fio mais fino, é um fio Anne, tá? Eu vou fazer aqui o bordado da boquinha. Uma carreira ali abaixo do narizinho também. Cuidar aqui o tamanho também para não ser muito grande, para não ficar feio. Então, nós vamos fazer mais ou menos ali do tamanho do nariz. Só que nós vamos descer, né? Para fazer o formato certinho da boquinha. Vou inserir ali a agulha, ó, saindo ali na carreira abaixo do nariz. E agora faço o formato da boquinha. Vou passar esse fio mais uma vez para fazer esse formato de boca. Inserindo aqui a minha agulha, cuidando o tamanho certinho, né? Vou passar novamente, então, aqui neste formato com o fio. E aí, nós vamos ter que prender agora, quando inserir a agulha aqui, sair bem embaixo aqui para prender os fios, dando o formato certinho da boca, né? Então, eu vou inserir a agulha ali, ó, saindo uma carreira para baixo, bem no meio. Ou quase no meio, né? Se não der para ser bem no meio, mas tem que ficar bem alinhadinho. Vou passar o meu fio aqui por baixo da boquinha. Acabei pegando bem no meio do fio, agora eu vou ter que ajeitar aqui. Vou ter que tirar ali novamente, porque pegou no meio do fio. Agora sim, vamos pegar certinho ali, passando a agulha por baixo dos fios. E aí, eu faço o formato certinho da boca. E agora é só inserir a agulha no mesmo ponto, ali na parte de baixo da boca, saindo com o fio lá onde a gente iniciou. Vou inserir a agulha aqui, então, saindo lá junto com o fio para dar o nó. E aí, é só ir ajustando com a ponta da agulha para dar o formato certinho, né? Mais arredondadinho ali da boquinha. E está pronta. Agora é só dar um nozinho e cortar o fio. Vamos bordar a sobrancelha agora. Vou estar utilizando a mesma cor do cabelo. Vou inserir a agulha aqui embaixo, saindo lá acima do olho. Aqui, ó, uma, duas carreiras acima ali, na verdade, duas linhas acima do olho. E aí, eu vou descer uma linha na diagonal e vou inserir a minha agulha saindo do outro lado da cabecinha. Desço novamente ali uma carreira. E agora é só inserir a agulha saindo onde a gente iniciou com o fio, para poder encerrar, então, o bordado. Bem simples aqui, né? Só cuidar o formato da sobrancelha para ficar bem bonitinho, porque é o formato que dá toda a expressão aqui pro rostinho. E agora também é só dar um nó e cortar o fio e esconder esse nozinho. Para tecer as chiquinhas, vamos pegar aqui bem em cima da cabeça, na lateral. Vou contar aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Quatro carreiras aqui, sem contar a franja, né? Vou inserir diretamente aqui a minha agulha, cuidando do alinhamento mais ou menos ali com o olho, ó. Bem em cima aqui, na lateral da cabeça. Vou laçar o fio agora, deixando uma sobra de fio ali no início. E vou prender esse fio com um pontinho. O fio tá preso agora, vamos subir 15 correntinhas, sem contar ali o ponto inicial que foi para prender. Então, vamos fazer aqui as 15 correntinhas.
Pronto. Agora nós vamos pular a primeira alça da corrente e a partir da segunda alcinha, vamos fazer um ponto baixíssimo em cada ponto, até chegar lá perto da cabeça. Então, serão 14 pontos baixíssimos. E aí, é só ir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto. Deixa soltinho também esse ponto, tá? Não aperta muito. E aí, é só ir fazendo até chegar no final. Cheguei aqui no final, ficou só aquele ponto que a gente fez inicial para prender, né? A gente não conta ele. Vamos virar assim, ó, esse cabelinho do avesso, com o avesso para cima. E vou pegar aqui, ó, bem no mesmo ponto, saindo no ponto da lateral ali, mais pro ladinho, pra frente da cabeça. E vou repetir o processo. Vou laçar o fio aqui, prendendo com um ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer novamente as 15 correntinhas e voltar depois com pontos baixíssimos, formando aqui 2 mechas de cabelo. Agora a gente pula a primeira alcinha e segue fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto. E eu vou fazendo aqui até chegar lá próximo à cabeça e já retorno. Cheguei aqui ao final da segunda mecha de cabelo, só temos que cuidar para que ela fique com o avesso virado para cima. E aí nós temos que prender, finalizando aqui com um ponto baixíssimo. Verifica o melhor local para prender, né, com o ponto baixíssimo, para que fique com a mecha virada com o avesso para cima. Vamos puxar aqui o fio, deixa uma sobrinha, corta, e aí é só puxar aqui esse fio. Ó, e nós vamos cuidar para que fique as mechinhas assim, com a parte do avesso para cima, porque aí fica um formato mais bonitinho. Vamos dar aqui um nozinho nessas 2 pontas de fios, bem abaixo ali das mechas de cabelo, prendendo bem. Pronto. E agora, vou só igualar aqui as pontas. E com a agulha, nós vamos puxar esses fios por dentro ali da cabecinha. Vou primeiro inserir a agulha aqui bem no mesmo pontinho, ali onde saiu os fios. E agora eu puxo eles com a agulha. Puxa bem até esconder o nó. Pronto. E aí é só cortar o fio. E aqui estão, então, as 2 mechinhas. E aí, se você achar que ele não ficou com o formato certinho, que ele fica levantando essas mechas, dá para dar um pinguinho de cola aqui só para deixar ela ajeitadinha. Nós temos que fazer ainda um lacinho para colocar em cima. Mas se quiser, pode usar um pinguinho de cola aqui, ó, para prender elas aqui na lateral da cabecinha. Eu até aconselho. E agora vamos fazer a outra igual. Fiz aqui a primeira mecha, só quero mostrar para vocês que tem que dar um jeito aqui de virar essas mechas para deixar elas do avesso. E aí a gente pode fazer assim, ó, puxar o fio aqui por baixo da mechinha para que ela se ajeite ali. E aí sim prende com um ponto baixíssimo. Aqui a gente tem que dar um jeitinho para que fique certinho, para que ela fique igual a do outro lado. E aí aqui eu faço meu ponto baixíssimo ali prendendo na cabecinha. E sigo então com as correntinhas. Ó, daí ela já faz o formato certinho aqui. E aí é só repetir como da outra. Já estou aqui com os cabelinhos prontinhos.
E agora vamos então fazer aqui os lacinhos. Eu vou estar utilizando aqui a mesma cor do vestido para fazer o lacinho. E este lacinho é todo feito dentro do anel mágico. Nós vamos aqui primeiro prender aqui com um ponto, e esse ponto eu já conto como sendo um ponto da correntinha e subo mais uma correntinha. E agora vamos fazer um meio ponto alto e subir novamente 2 correntinhas, 1, 2. Prende com um ponto baixíssimo dentro do anel. E vamos repetir para o outro lado do lacinho. 2 correntinhas, um meio ponto alto, sobe 2 correntinhas, 1, 2, e prende com um ponto baixíssimo. Pronto. Puxa o fio, fecha aqui o anel mágico com aquele fio que ficou de sobra. E agora, essa argolinha aqui do fio, a gente passa aqui envolvendo o lacinho, bem aqui até a parte do centro do lacinho, e puxa bem o fio, apertando esse lacinho no meio aqui, ó. E aí, nós vamos passar aqui o fio bem no centro do laço, algumas vezes até fazer o formato certinho. Vai apertando bem ali quando passa, tá? E vai ajeitando o lacinho. Passa até fazer o formato bonitinho do lacinho, pra mim aqui já tá ok. E aí, a gente pode cortar já o fio e vamos dar um nó aqui na parte de trás do lacinho. Aperta bem esse nó. Ajeita bem o lacinho. E agora, nós podemos cortar ali os fios, porque nós vamos colar depois em cima da cabecinha. Pronto. Deixa ali umas pequenas pontinhas para ser coladas junto. E aqui está o lacinho. Eu vou usar 2 lacinhos, um para cada lado. Então, aqui eu já tenho um lacinho, nós vamos posicionar assim dessa forma. E aí, eu vou usar o outro lacinho aqui do outro lado. E aí, nós vamos posicionar primeiro do formato que a gente quer, pode ser assim, ou pode ser assim deitado também, ó. Mais de lado, né? E eu vou estar utilizando agora cola de silicone líquida para colar os lacinhos. Vou pingar aqui no formato que eu quero, né? Eu quero que fique mais para frente, então eu vou colocar aqui um pouquinho de cola. Cuida para não colocar muito. Aqui também. E vamos aguardar ali uns 3 minutinhos para dar uma secadinha antes de fixar os lacinhos. Agora sim, vou prender aqui os lacinhos. Posiciona bem direitinho. Cuida ali, né, para os nozinhos ficarem bem para trás ali, escondidinhos. E aí, vamos aguardar secar, para a gente poder aqui costurar o chaveiro agora em cima da cabecinha. Só cuida a posição certinho para que ela fique bem direitinho. Os lacinhos fiquem bem posicionados, certo? E deixa secar um pouquinho. E agora, vou estar utilizando aqui um chaveiro. Esse aqui é o dourado, mas poderia ser o prateado também, não tem problema. E aí, nós vamos posicionar bem no centro da cabeça aqui em cima, de forma que quando a gente pegue pelo chaveiro, ela fique em pezinha. Vamos pegar aqui com o mesmo fio da cor do cabelo, vamos inserir aqui a agulha por baixo, saindo lá em cima, onde a gente vai costurar. Dá uma puxadinha ali no fio. Vamos primeiro prender esse fio, né? Com um nozinho aqui. Pegar aqui o pontinho do lado. E vou passar aqui 2 vezes na agulha o fio, para dar um nó duplo.
e vou puxar o fio lá embaixo, até esconder o nó. Aqui eu vou inserir a minha agulha, agora vou pegar também a cabecinha lá por baixo do cabelo, para que fique bem preso e não, quando a gente for pegar, né, esse chaveirinho, que ele não puxa o cabelo só para cima, então eu vou prender na cabeça também. Aconselho a prender lá na cabecinha por baixo também com agulha, certo? E aqui, ajeita primeiro. Agora nós vamos passar aqui a agulha por dentro de um dos elos ali do nosso chaveiro. E aí a gente passa aqui novamente na cabecinha, no mesmo ponto, e vamos passar umas 3 vezes, mais ou menos, por dentro dessa argolinha aqui. Aqui, então, eu já passei 3 vezes. E agora nós temos que prender bem, né? Puxa lá. Eu atravessei ele antes por dentro da cabeça e agora eu vou dar um nó aqui. E vamos, então, prender esses fios. Eu até vou dar um nozinho aqui, mas não seria nem necessário, eu acho, diretamente, porque eu já prendi bem com o nó os fios. Mas, só para garantir, eu dei um nó aqui também. Vou cortar aqui as pontas do fio e puxar esse nozinho aqui por dentro do cabelo. E agora vamos para um último detalhe. Vou estar utilizando aqui um pincel com cerdas duras e arredondadas, para a gente utilizar aqui uma tinta de tecido. Esta aqui é a cor rosa bebê. Rosa bebê. E aí nós vamos passar aqui nas bochechas da nossa bonequinha. Peguei aqui também um papel guardanapo, só para tirar o excesso de tinta, né, do pincel. E aí nós vamos dar leves batidinhas aqui no rostinho dela, até dar a cor que a gente quer, né? Não precisa ser muito forte. E aí é só fazer o mesmo do outro lado. E chegamos ao final da nossa aula com essa bonequinha linda que ficou um encanto. Tenho certeza que esse chaveiro será uma ótima opção de lembrancinha e fará sucesso. Afinal, quem não ama ganhar coisas fofas? E se for uma peça artesanal, então, que transmite ainda mais carinho, aí é demais, não é mesmo? E sinceramente, eu ainda não sei qual a bonequinha que ficou mais fofa, se a bonequinha na cor rosa ou a bonequinha na cor lilás. O que você acha? E se você gostou desta aula, não esqueça de curtir e compartilhar com as amigas. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!